Bem, então nesse vídeo a gente vai falar de busca, mineração, recuperação de dados na web. Eu tenho um título, é um assunto bastante antigo, né, bastante clássico, mas bastante importante para a web como a gente tem e como ela funciona hoje, né. Existe um termo chamado de web crawler, né, que basicamente são algoritmos, né, a gente chama de robôs, né, no termo mais de web, mas programas, né, algoritmos que varrem a web buscando por alguma informação, e a gente tem esses algoritmos, né, esses robôs, trabalhando para diferentes fins, e a gente vai ver alguns exemplos aqui de aplicação, nessa apresentação. Primeiro a gente tem que pensar no que é a web em termos de forma, né, em termos de formato, né. A web ela é um grande grafo, né, onde, os nós são as páginas, né, os conteúdos que tem disponíveis, né, pela web, e as arestas, né, as conexões entre esses nós, são os links, né, são essa possibilidade de navegar de um nó para outro, né. Então a web ela tem esse grafo, assim como acho que um modelo interessante, né, para definir a web. Sendo que a gente tem, por exemplo, ali eu estou até indicando alguns nós isolados, alguns nós inalcançáveis, né, que aí é onde vem coisas como Deep Web e afins, né. Esse formato aí, no geral, basicamente o que está dando a ideia para a gente é que existem um conjunto de nós que são fortemente conectados, né? Tem um conjunto de nós que apontam para esses nós fortemente conectados e um conjunto de nós que são destinos desses nós fortemente conectados. Então, assim, os estudiosos, né, a galera que estuda, né, pesquisadores, né, da área de web, eles costumam definir essas quantidades, né, como conjuntos, né, para classificar páginas, né, ou conteúdos disponíveis na web. Mas, no geral, o que é interessante para a gente entender é que a web nada mais é do que um grafo, né, onde eu tenho nós, que são as páginas, e eu tenho arestas, que são as conexões, né, que são os links, né, entre páginas, que me permite navegar entre páginas. Ah, um crawler, como eu comentei, como um robô, ele tem algumas tarefas típicas que são comuns, né? Então, basicamente, eu imagine que eu tenha um endereço, uma URL inicial, né? Normalmente o pessoal chama isso de semente, né? Então, a partir dessa URL, eu acesso a web e trago aquele conteúdo para o meu crawler. Essa página web, esse arquivo texto, ele vai ter lá vários URLs, vai ter várias URLs. Essas URLs são possibilidades de eu continuar caminhando na web, ou seja, de eu pegar cada uma dessas URLs, passar para esse robô, para ele novamente baixar o conteúdo e fazer esse processo de ficar analisando o conteúdo das páginas que estão sendo baixadas, né. Então esse esquema aqui, dá um pouco a entender essa ideia, né. Aqui nessa figura central, eu tenho o papel do que seria o papel principal do robô. Ele recebe do escalonador de URLs, ele recebe uma URL, ou conjunto, né, recebe a gente pode pensar isso aqui de forma sequencial. Eu recebo uma URL, acesso à web para trazer aquele conteúdo. Quando eu trago aquele conteúdo, eu analiso, baseado no que eu estou querendo, né, fazer com esse crawler, ou seja, qual é a aplicação desse crawler, eu posso alimentar um arquivo texto, um banco de dados, etc, etc, né, baseado no tipo de informação que eu estou interessado em pesquisar. E essa página que eu baixei, ela também vai servir para alimentar a minha fila de URLs, porque a página em si ela tem outro conjunto, tem vários links, né, dentro dela. Então eu pego esses links, adiciono numa fila que o escalonador vai ficar acionando para voltar a alimentar esse robô, né. Então um crawler ele fica nesse looping aqui até quando alguma condição seja satisfeita ou algo seja encontrado, ou ele pode ficar indefinidamente, né. Então assim, isso é uma ideia bastante geral, né, a ideia de crawler, né. Então a gente vai ver diferentes formas de aplicação dessa ideia. Ah, Se a gente pensar numa engine de busca, numa ferramenta do tipo Google, Bing, a informação que a gente vê
que é resultado da busca, aquela informação ela não está sendo buscada na web naquele momento em que a gente está fazendo a consulta, né? Porque senão o buscador ele seria muito lento, né? Então, quando a gente faz uma busca numa ferramenta como Google ou como Bing, aquele resultado já foi pesquisado anteriormente pela ferramenta de busca. E como é que essa ferramenta de busca faz essa pesquisa anterior para poder disponibilizar esses dados? Usando um crawler, né? Então a gente tem aqui uma figura que tem um monte de informação, mas basicamente aqui eu tenho os meus crawlers, né? Eles estão acessando a web, coletando informações de página, de índice, né? Palavras-chave, né? Que são utilizadas para indexar as páginas. Então isso tudo está sendo coletado aqui pelos crawlers, né? Seguindo uma lógica que ele implementa e está alimentando uma base de dados que é como se fosse uma base como se fosse um conjunto de atalhos, né, de índices para a web, né? Então que tem lá um conjunto de links e ao que se refere cada um desses links, né? Então os crawlers trabalham indexando a web, né, e alimentando essa base de dados do buscador para quando o cliente lá na outra ponta fazer uma consulta sobre algum conjunto de termos, algumas palavras reservadas, palavras-chave, essa consulta faz acesso à base de dados do buscador, né? Para aí sim devolver para o meu cliente, né? Para a pessoa que está interessada ali em fazer determinada pesquisa, quais os links que melhor se adequam àquele conjunto de palavras que foi informado, né? Então, uma aplicação das mais comuns aí da ideia de crawler é exatamente para alimentar as bases de dados das ferramentas de busca, né? Então, e aí qual é o papel de um crawler para uma ferramenta de busca? Ele tem que, uma dada página, saber, por exemplo, os termos que são mais representativos daquela página, né? Por exemplo, os termos que ocorrem com mais frequência, qual o link que chegou naquela página, para onde aquela página leva, né? Ou seja, quais links que ela possui e por aí vai, né? E ainda tem outras complexidades, né? A gente observa aqui, eu tenho um crawl controller, né? Alguém para controlar os meus crawlers, minhas ferramentas, os meus robôs, porque eu estou explicando de uma maneira bastante simplória, mas a lógica para controlar um crawler ela é um pouco rebuscada. Por exemplo, se uma página ela traz vários links, sendo que desses links, alguns links já estavam na minha fila, eu tenho que fazer alguma análise para saber se eu descarto aquela nova adição ou se eu mantenho aquela adição. Tem a outra questão também, que são páginas que mudam, né, que são dinâmicos, que mudam com uma certa frequência. E aí, nesse caso, o crawler precisa revisitar aquela página de tempos em tempos, porque a maneira como aquela página está armazenada no banco de dados da ferramenta de busca pode ser que tenha mudado alguma coisa em termos de estrutura ou até de conteúdo efetivamente, né? Então, para algumas páginas que são atualizadas com frequência, os buscadores precisam fazer de tempos em tempos uma visita naquele conteúdo da página para saber se algo mudou e, se mudou, poder atualizar o banco de dados da ferramenta de busca, né? Então, assim, existem uma série de questões aqui envolvidas nessa questão dos crawlers, né, para funcionar como alimentadores, né, dessas ferramentas de busca. E a coisa é tão, assim, hoje, em termos de web, né, tão complexa, né, que na verdade essas bases de dados, essas buscas, elas não funcionam de maneira centralizada, né? A gente tem clusters, né, de resultados de busca, e aí uma consulta para se identificar uma dada resposta, na verdade, eu consulto a vários conjuntos de máquinas, né, que são clusters, né, para buscar determinada informação, né? Então, hoje a coisa, em termos de arquitetura, é muito mais complexa do que uma ideia mais central, mais centralizada. A ideia descentralizada é só para simplificar a explicação. Aqui eu ilustro uma forma da gente, na nossa máquina, né, conseguir fazer ter uma ideia básica do que é um crawler, né? Tem essa aplicação chamada Cool, que é uma aplicação em que ela é nativa, né, dos ambientes Linux, né? Mas em outros ambientes a gente consegue também
configurar, e a gente passa uma URL, a devolução é o conteúdo daquela página. Ela devolve a página como uma string, né? Então vamos aqui fazer uma ilustração. Deixa eu limpar essa tela aqui. Se eu venho aqui e faço com www.uf.br, o resultado desse comando é o conteúdo daquela página, daquela URL que eu passei, que é a URL da universidade, né? E aí, esse conteúdo eu posso encarar como uma string, eu posso pegar e redirecionar isso aqui para alguma página uf.txt. Eu posso redirecionar para um arquivo texto e usar, né, qualquer programa para, por exemplo, varrer esse conteúdo desse arquivo texto e, por exemplo, buscar por links, buscar por imagens, buscar por, sei lá, referências para arquivos .mp3 ou mp4. Né? Eu posso fazer uma série de coisas. Deixa eu só abrir o arquivo aqui para a gente ver o conteúdo do que foi. E está lá exatamente, esse aqui é o conteúdo da página da UF, né? Obviamente tem um monte de JavaScript, tem um monte de tranqueiras de web, né? Mas em essência, o que eu quero destacar é que a gente tem isso como mecanismo básico para fazer a busca de uma página, e em cima dessa página eu, por exemplo, poder recuperar links que estão disponíveis nessa página e fazer um novo acesso, ou buscar novas páginas que foram é, é, devolvidas, né, a partir desse endereço, dessa página inicial que eu iniciei. Né? Então, tem um monte de possibilidades e a gente consegue já implementar um básico de um crawler sem muito esforço. Algumas questões aí para crawlers, e aí eu tenho uma taxonomia aí sugerida, né? Coisas que são importantes. Né? Algumas delas eu até já meio que sinalizei. Primeiro, atualização de páginas, que diz respeito ao fato da gente ter páginas que são atualizadas com mais frequência, em contrapartida, em comparação, do outro lado, né, páginas que são estáticas. Né? E aí a gente precisa, por exemplo, para páginas que são atualizadas com muita frequência, o crawler precisa visitar mais vezes. Para páginas que mudam muito menos ou que não mudam nada, o crawler não deveria ficar visitando, porque senão ele está desperdiçando esforço computacional. Né? Outra questão é a questão de qualidade. Né? O que diz respeito aqui à qualidade. Poucas páginas com muita qualidade, muitas páginas com diferentes níveis de qualidade. A qualidade aqui pode dizer respeito ao tipo de informação que a gente está querendo buscar. Né? Então, imagina que o tipo de crawler que eu estou implementando dependa muito de analisar texto. E aí, se eu tenho textos com erro de idioma, de grafia, aquilo ali pode piorar o resultado do meu buscador. Né? Então, é importante essa questão da qualidade aí, no sentido de melhorar o trabalho, né, e a qualidade da informação que o crawler nos está retornando. Outra questão é quantidade. Aí, novamente, essa questão de muitas páginas com maior atualização ou qualidade. É uma combinação dessas coisas de quantidade e qualidade. Né? O objetivo, né, o que seria o ideal, né, pensando, por exemplo, uma ferramenta, um crawler usado por uma ferramenta de busca, é que eu busque as páginas com melhor qualidade, né, e que de repente não tenham tanta frequência de atualização, porque aí meu crawler não precisa trabalhar tanto. Né? Mas isso são detalhes, né? O fundamental é a gente perceber a essência, né, de funcionamento do que é um crawler. Ah, e nessa ideia de crawler, a gente pode pensar nessa questão de mineração, né? E aí, só para dar um pouquinho de informação, apresentar alguns termos, né? Quando a gente fala de web mining, a gente está falando das técnicas de data mining, ou seja, de mineração de dados aplicados na web. Né? E que isso pode se dar de diferentes maneiras. Então, assim, eu posso pensar em termos de mineração da web para fazer recuperação de informação, information retrieval, para fazer aprendizagem de máquina, né, aplicação de estatística, né, em cima dos meus dados, para reconhecer padrões e por aí vai. Aí aqui tem ainda seguindo a ideia de taxonomia, né? Então a web aparece aqui, né, nessa última coluna, né? Então quando eu estou com o objetivo de
recuperar dados, né, ou informação ou documento de forma eficiente, eu estou falando de web retrieval, né, então de recuperação na web, e quando eu estou falando de novos padrões, né, de busca por padrões ou conhecimento que não foram descobertos ainda, aí sim eu estou falando de web mining, né, que são os análogos aí para quando a gente fala de qualquer dado ou especificamente de texto, né, onde eu tenho lá text mining, information retrieval em texto. Ah, algumas fontes de dados para mineração na web, né? A gente pode falar de mineração da web quando a gente dizendo respeito a conteúdo, conteúdo das páginas, né? O que está presente nas páginas em termos de informação, quanto à estrutura, e aí eu digo respeito a links e âncoras, né? Ou seja, os recursos que eu tenho naquela minha página para poder apontar ou direcionar ou endereçar outras páginas. E eu tenho também fonte de dados de mineração na questão do uso, ou seja, na navegação, né, pelos meus usuários. Que aí a gente está usando, eu estou usando um termo aqui chamado Wisdom of Crowds, que é um termo bastante midiático, na verdade foi bastante comum um tempo atrás a galera falar de sabedoria das multidões, que é, na verdade, tudo que se tem hoje em termos de aprendizado baseado em grandes volumes de dados, né? Então, se a gente pensar, sei lá, em serviços como o Netflix, né? Então, pela base de usuários que eles têm, eles conseguem extrair um monte de padrões somente pelo fato de observar a maneira como os seus usuários, por exemplo, consumem os seus conteúdos, assistem os seus filmes e as suas séries. Então, se eu tenho lá um filme no catálogo e aquele filme, sei lá, todos, não, 80% dos meus clientes, eles desistem do filme com 15 ou 20% de visualização, né, daquele filme, aquilo ali pode trazer uma informação de que aquele filme ali não é interessante, porque a grande maioria das pessoas se cansa a partir daquele momento. E, na verdade, poderia se pensar em termos de aprendizado até o que acontece naqueles 15 ou 20% para aí depois os clientes, né, as pessoas que estão assistindo aquele filme ou aquela série, desistirem daquilo. Então, isso tudo pode servir de dado, né, para a Netflix, por exemplo, como eu estou citando aí. Beleza. Quanto às fontes, né, pensando em termos de dados, né, então todo o conteúdo que a gente tem numa página, ele pode servir de fonte de informação, dependendo do tipo de crawler que eu estou querendo implementar. A Google consegue monitorar para cada página que você forneça um mapa de calor que indica onde os usuários costumam ficar, em que regiões daquela página o usuário consegue ficar, ou fica mais, né, ou chama mais atenção, e isso pode ser, por exemplo, uma alimentação para o pessoal que trabalha com layout, ou para o pessoal que trabalha com conteúdo mesmo, de poder, ou sei lá, ou distribuir o conteúdo melhor, ou dar mais atenção para uma outra região que não está sendo, ou refatorar, né, modificar a região que está tendo pouca atenção, né? Então, esses são feedbacks interessantes que poderiam acontecer. Alguns exemplos de aplicações. O PageRank, ele é o algoritmo conhecido, assim, foi o primeiro, assim, na verdade, a Google só é a Google por causa do PageRank, né? O PageRank é o algoritmo que o Larry Page lá atrás bolaram, né, como uma forma de indexar a web que diferenciava o Google de qualquer outra ferramenta de busca que tinha na época, né? Então, com esse algoritmo, eles conseguiram ter uma grande precisão em termos de resposta, né, baseado em consultas, baseado em palavras-chave que fossem consultadas. E nesse caso, o que a gente tem é um exemplo de mineração na estrutura de páginas, porque o que eu estou observando é exatamente os links, né, entre os nós. É isso que está sendo a ferramenta para se calcular o peso de uma página, né? Tá lá. Uma página tem um bom PageRank se apontam para ela muitas outras, ou seja, se eu tenho uma página e muitas páginas estão apontando para essa página acaba tendo um peso, um valor bastante alto. E esse valor aumenta se as páginas que apontam possuem bom valor. Então, assim, esse valor é como se eu estivesse distribuindo ou criando uma implicação, né?
se eu tenho uma página, essa página tem um valor alto de PageRank e ela aponta para uma outra página, que é apontada por várias outras que têm também um peso alto, essa página que está sendo apontada passa a ter um peso mais alto e assim sucessivamente. Ah, Na questão de conteúdo, né, a gente tem, por exemplo, a parte de propaganda do Google, né, só para dar um exemplo, esse Google AdWords, né, onde a gente tem a mineração nas consultas, né, ou no conteúdo. Isso aí foi muito polêmico logo na primeira, uma das primeiras ferramentas do Google, que foi o Gmail, né? Então, quando eles liberaram lá o serviço de e-mail e liberaram e colocaram lá, por exemplo, as regras, né, de como o que os usuários teriam que permitir, uma das cláusulas dizia que haviam robôs que iam varrer os e-mails, né, dos usuários e disponibilizar propaganda ou conteúdo baseado no conteúdo dos e-mails, né? E aí muita gente ficou na época, assim, isso gerou um ruído tremendo, porque o pessoal achava que era uma certa invasão de privacidade da empresa, né? Mas isso aconteceu hoje, se aquilo era meio uma ameaça, hoje é basicamente regra, né? Tudo que a gente coloca na web, tudo que está disponível de alguma maneira, isso é monitorado, né? Isso é varrido por esses robôs, né? Ah, essa ferramenta é uma ferramenta que eu acho muito bacana, chamada Internet Archive, que é uma proposta, acho que é de uma organização, de criar uma espécie de museu da web, né? Então, existem crawlers, né, desse Internet Archive que ficam varrendo a web e tirando como se fosse fotos ou baixando o estado das páginas num dado momento. E aí o interessante desse archive é que a gente consegue fazer pesquisas, ou até pesquisas históricas de coisas que são por exemplo, importantes para a gente. Por exemplo, ali, ó, uma sugestão, eu poderia, por exemplo, olhar para ver como é que era o layout da página do KD.com, que era um buscador nacional, ou, por exemplo, consultar a página do New York Times no dia 11 de setembro, né, de 2001. Vamos até acessar aqui para a gente dar uma olhada. Archive.org. Aqui eu vou colocar um URL, eu vou colocar, por exemplo, vou colocar essa do KD mesmo, eu já tinha comentado. E aí ele vai me listar referências aqui, isso aqui provavelmente é do próprio Internet Archive, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, em 2004. E esse aqui são os anos, né, os momentos em que eles têm registro. Vou clicar aqui um maiorzinho. Junho, 11 de junho de 2004. E isso aqui já deu fora já. Deixa eu voltar. Deixa eu pegar um mais antigo até. Vamos ver aqui. 30 de outubro de 2003. E aí tá lá. Esse era, por exemplo, foi um layout naquela época aí da cadeia, empresa nacional, que depois foi comprada pelo Yahoo, né. Então, assim, essa ferramenta, ela só consegue fazer esse trabalho de, baixar nessas imagens, de criar esse museu aí do que seria o museu da web, com o uso desses crawlers, né, com essas ferramentas. E aí, aqui o objetivo é um crawler de amplitude global, ou seja, o propósito dele é alcançar o máximo da web e ficar tirando guardando essas imagens, né, das páginas. Na verdade, não são bem imagens, não, é o HTML mesmo, né, tem os links, etc. Ele só não você não consegue navegar, você não consegue interagir, porque, obviamente, os servidores dessas páginas que estão descontinuadas, os servidores não estão disponíveis, né? Uma outra ferramenta que eu gosto de comentar quando eu falo disso é a Wolfram Alpha, pessoal que às vezes estuda matemática por ela e uma série de outros assuntos, né? Na verdade, tem uma palestra dos criadores, né, dessa ferramenta no TED, e ele comenta, né, que o objetivo deles é criar como se fosse um oráculo, né, onde você faz uma pergunta e a engine ela faz lá, processa e dá determinada resposta baseada naquela pergunta.
Uma coisa que preocupa um pouco para quem está acostumado com a web livre, aberta, né, o pessoal mais antigo, né, é que, por exemplo, esse Wolfram Alpha ele não diz explicitamente como é que a base de dados dele está organizada, como é que eles fazem para processar e dar o resultado de uma dada consulta, né? Então há uma certa eles mascaram um pouco esse processamento aí, que é um negócio um pouco estranho, e aí, obviamente, inviabiliza coisas como, sei lá, talvez você usar uma API para interagir, ou fazer qualquer coisa mais aberta, né? Mas até eles são uma empresa e eles são a empresa que implementam a lógica por trás da Siri, né, que é a assistente lá da Apple, né, dos celulares da iOS. Né? Então, é, eles têm já digamos, bastante conhecimento, né, ou expertise nessa questão de fazer análise, né, de consultas e produzir respostas. Eu tinha falado dessa questão do Netflix, e o Netflix, ele há vários anos atrás, eles tinham um prêmio, né, um concurso que eles organizavam, basicamente para provocar a comunidade de desenvolvedores para buscar algoritmos que fossem mais eficientes do que o que eles já utilizavam na identificação de filmes, ou seleção, digamos assim, dos melhores filmes para a empresa contratar, né, para ela fazer lá o acordo para poder disponibilizar no seu catálogo, né. E depois de um tempo eles passaram a utilizar exatamente aquele exemplo lá de navegação, ou de os algoritmos que eles utilizam hoje se baseiam em aprendizagem de máquina, baseado em, por exemplo, observação da navegação dos usuários, né, e do conjunto de informações que eles conseguem extrair dessa observação. Né. Mas antes, esse concurso, eles disponibilizavam lá a base de dados, né, de todos os filmes que eles possuíam, e aí o algoritmo, né, que alguém para submeter, para concorrer ao concurso, você tinha que elaborar um algoritmo que, baseado naquela base de dados que eles possuíam, que além de todas as informações de atores, diretores, tipo de filme que é, o gênero, né, do filme, a, o quanto aquele filme foi visto, né, o quanto ele foi visualizado dentro da plataforma. Então, isso tudo era a base de dados que um algoritmo poderia se basear para, a partir disso, inferir para um dado filme o quanto ele seria visto. Né? Então, um filme que tem determinado ator, determinado gênero, etc., se ele seria muito bem visto ou pouco bem visto, e por aí. Por aí basicamente, essa é a ideia aí desse concurso. Alguns anos atrás, a gente teve também uns episódios aí envolvendo a Agência de Segurança Nacional Americana, né? E eu extraí do site algumas imagens lá do archive.org, né, de coisas que caíram na web, né, que foram de alguma maneira aí, entregues, mas necessariamente a gente percebe um mecanismo aí de varredura, né, automatizada, né, coisas que poderiam ser buscadas por crawlers, né. Então, assim, a ideia de crawler realmente é algo que é bastante utilizado na web para se buscar dados, buscar material e, com isso, eh eh, devolver conteúdo, devolver até conhecimento, dependendo da expertise de um crawler. Eh, Alguns exemplos, eh, assim, eu acho que, na verdade, a gente tem hoje o IBM Watson, o Knowledge Graph, o Facebook Open Graph, que são iniciativas de empresas, né, voltadas no sentido de tentar criar o que a gente chama de uma web mais identificada, né, e não porque a web hoje ela é digamos ela é um acúmulo, né, de um monte de informação não estruturada, ou seja, informação que não está classificada, né. Então, quando a gente usa um buscador como o Google, Bing e afins, a gente coloca umas palavras-chaves lá e eles retornam inúmeros links, porque, obviamente,
eles não sabem exatamente o que que a gente está interessado, porque se soubesse, bastaria um único link, um único link. E eles não sabem por quê? Porque os dados que estão na web, eles não têm tipo, não tem um rótulo, né, dizendo: "Ah, isso aqui é A, isso aqui é B", não tem nada que diga explicitamente do que se trata determinado conteúdo na web, né. Exceto pelos mecanismos de recursos básicos que a gente tem lá no HTML e algumas coisas que até avançam um pouco nesse sentido, mas não são padrões, assim, como a gente gostaria, né. Então, se a gente olha, por exemplo, aquele Wolfram Alpha, ele já caminha para essa ideia de, dado uma consulta, ele te dá uma única resposta, ele não te dá 500.000 links. Ele te dá uma única resposta. Então, esse, na verdade, seria o ideal das ferramentas de busca, né? Mas que para isso acontecer, a gente precisa de uma web com mais informação, com mais dado, mais organizado, mais estruturado, com tipo, né, nos dados que estão disponíveis na web, né? E aí, esse Google Knowledge Graph, o Facebook Open Graph, são algumas tentativas aí de se ter uma web mais organizada, mais bem classificada, né? E o IBM Watson seria uma solução IBM para o que o Wolfram Alpha faz lá com respeito a consultas, né? Alguns desafios da análise de dados na web, né, a gente tem dados que são muito distribuídos, né, então servidor de web para todo lado, né. Os dados são voláteis, né, então as coisas mudam com bastante frequência, né. A quantidade de dados é gigantesca, né. Essa questão dos dados não estruturados e redundantes, aí tem a ver com essa ideia que eu estava comentando da dificuldade que as ferramentas de busca têm para nos dar algum tipo de resposta, né. Qualidade dos dados, a gente pode encontrar informação ainda com erro, né, informação que possa, de alguma maneira, dificultar o trabalho dos crawlers. E formatos heterogêneos, né, a gente tem aí um monte de tecnologia, a gente tem JavaScript hoje, por exemplo, nos browsers, né, de uma maneira bastante pesada, e isso cada vez mais dificulta o trabalho desses crawlers. Como expressar as consultas, né, como se dizer exatamente o que quer e como interpretar o resultado. Isso aí são vários desafios que a gente tem hoje, na análise de dados na web, né, dessa maneira, pensando de uma forma automatizada, né. E tem algumas referências, esse primeiro é um livro, né, Searching the Web, é um livro bastante interessante, tem esse Web Mining, esse survey aí, que é um artigo bem legal, e esse Web Mining Examples and Applications. Beleza, pessoal? Espero que tenham curtido.